eu posso fazer uma campanha para eu selecionar os líderes verdadeiros, aqueles que nasceram para ser líderes da minha empresa. Isso vai evitar burnout. Por isso que você, profissional da saúde, precisa aceitar a complexidade da funcionalidade para compreender o modelo biopsicossocial. As classificações servem para que você conheça o estado de saúde das populações e possa, através desse conhecimento, comparar as regiões. Bom, esse é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da Tropa da CIF. Vamos para a correção, então, da prova do tópico 9. Então, ele tem uma aula, na verdade, também são 3 aulas aqui, né? E aí, uma recomendação de leitura, e a gente vai para a prova 9. Então, vamos fazer a correção. Ok, vamos lá. D4101 é um código da CIF. Falso, isso não é um código, isso é uma categoria, porque não tem os qualificadores, certo? Então, é apenas uma categoria. Isso a gente não chama de código, nós chamamos de categoria. D4101.00. Então, aqui aparecem os dois qualificadores, desempenho e capacidade. Agora sim, nós temos um código. Então, a resposta aqui é verdadeiro. D410 1.0 e depois tem um espacinho, ó. É um código da CIF, porém está faltando o qualificador de capacidade, correto, tá? Só o qualificador de desempenho. O anexo 2 da CIF explica isso bem direito para você. E aqui nós temos o inverso, ó. D410 1 ponto, aí tem um espaço e depois o 2. É um código da CIF, porém está faltando o qualificador de desempenho. Também está correto. No código D411.12, estamos aí com os dois qualificadores, desempenho e capacidade. Temos os dois qualificadores, o de desempenho e o de capacidade. A definição do grau de dificuldade não se deu pela CIF. Ela está, na verdade, traduzindo um método de diagnóstico de avaliação. Muito bem, a CIF não é um instrumento de avaliação. A CIF é um instrumento de classificação. Então, os qualificadores traduzem os resultados dos instrumentos de avaliação, que você vai codificar com a CIF. Muito bom. Esse aqui foi o tópico 9. Vamos para o 10. Voltar lá, descer até o 10, tópico 9, tópico 10 também tem aula, um comentário sobre os qualificadores, uma sugestão de leitura no PDF, que é o PDF da própria CIF, né? E vamos lá, então, para a prova 10. Em fatores ambientais, e aí tem algumas afirmativas. Qual é a correta? Usa-se apenas um qualificador, com escala positiva para facilitadores ou negativa para barreiras. Isso mesmo. Em fatores ambientais temos apenas um qualificador. Em atividades de participação, o correto é a letra B. São dois qualificadores em escala negativa, sempre negativa, desempenho e capacidade. Escala negativa significa que um é pior do que o zero, que o 2 é pior do que o 1, que o 3 é pior do que o 2 e que o 4 é pior do que o 3. Em estruturas do corpo, são dois qualificadores obrigatórios e o terceiro é sugerido. A letra D é correta, isso mesmo. São três qualificadores, mas o terceiro é uma sugestão de complemento topográfico, tá bom? Então, são os dois primeiros que são obrigatórios em estruturas do corpo. Também há exemplo da atividade de participação, que também tem dois qualificadores. Ainda em estruturas do corpo, a correta é a letra C. O segundo qualificador indica a natureza ou tipo de alteração estrutural. E o primeiro indica a gravidade da alteração estrutural. Ok? Sempre o primeiro é a gravidade. Ok? Em estruturas do corpo, assim como em funções do corpo também. Em funções do corpo, olha a letra A é a correta. Usamos apenas um qualificador que indica o grau de alteração na função do corpo numa escala negativa. Muito bom. Essas são as corretas, as respostas corretas do tópico 10. No tópico 11, nós temos a aula 11 e nós aqui começamos alguns exercícios. Ó. Você vai ter o decodificando no tópico 11 e você vai ter o codificando no tópico 12. As respostas desses exercícios estão na outra disciplina, na continuidade dessa. Bom, isso para você que tá fazendo aí. Vamos lá para a prova 11. No vídeo em que você vê um músico famoso fazendo com que a plateia execute uma melodia junto com ele, desculpa.
No vídeo, você vê um músico famoso fazendo com que a plateia execute uma melodia junto com ele. Esse é um vídeo que tem um módulo, tá? Um vídeo adicional. O nome dele é Bob McFerrin. Esse é o nome do músico. Considere que Bob é um fator ambiental, que a plateia é um paciente e que executar a melodia é a atividade, certo? Assim responda, considerando os conceitos da CIF. A plateia teve capacidade de executar a melodia? A resposta correta é não. Para você que não está vendo o vídeo, né, você precisa ver o vídeo e tentar responder, certo? Só a pergunta aqui não é tão clara. Isso tem a ver com o que houve naquele vídeo. Então, a resposta correta é não, porque a plateia desempenhou, certo? A plateia não teve capacidade, ela só fez com o auxílio do facilitador ambiental. Isso é desempenho, não é capacidade. O código E1 101 mais 8 significa, correta a letra C, que o indivíduo faz uso de medicamentos e que esses são facilitadores, ou seja, melhoram o desempenho em aspectos de atividade e participação. Mais 8. O mais 8 é um qualificador inespecífico, só diz que é um facilitador, mas não diz o grau de facilitação. Mesmo assim, é um facilitador por causa do sinal de mais. Pergunta 3. O código D4751.43 significa que a pessoa já tem grandes dificuldades para dirigir veículos motorizados e que ainda há aspectos no ambiente que acabam por limitar completamente a atividade de dirigir. Ou seja, o desempenho é pior do que a capacidade. Letra C é a letra correta. É a resposta correta. No código D450.23, temos dificuldade moderada nas funções da marcha? Não, função da marcha é diferente de atividade de andar. Dificuldade leve nas funções da marcha? Dificuldade grave nas funções da marcha? Simplesmente nós não estamos falando de funções da marcha. Nós estamos falando de andar, que é diferente, então nenhuma resposta está correta. Marque a letra B. Ruptura completa das pregas vocais. O código que mais se aproxima dessa descrição é o S34340, desculpa, ponto 45, onde você tem a ruptura completa, por isso que é o número 4, e o 5, que é descontinuidade, certo? Então, a 5 é a resposta correta. Desculpa, a B é a resposta correta da questão 5. Nós estamos aqui na prova 11, vamos para a última prova. Então, a última prova é lá no tópico 12, é um tópico comprido, né? Fala, tem os conceitos de cifra principal, tem bastante coisa, ó, roteirização. Bom, vamos lá para a prova 12. Segundo o roteiro apresentado no tópico, a recomendação é de que a descrição de cada caso e a codificação devem começar pelos fatores contextuais, na ordem os pessoais e os ambientais na sequência. O conceito de CIF principal apresentado nesse tópico é baseado no conceito que já se usa como CID principal. A CIF principal é um conjunto de ao menos, letra C é a correta, três códigos, sendo um de funções ou estruturas do corpo, um de atividades e participação e outros de fatores ambientais. Sobre o uso aberto e uso fechado mencionados no tópico, correta a letra B. Do ponto de vista de detalhamento individual, o uso aberto é mais adequado. Ok? 4. Dificuldade de recepção de mensagens orais atenuada pelo uso de aparelhos auditivos. O código de atividade de participação mais correto é a letra D, tá vendo? Onde o desempenho é melhor do que a capacidade. E 5. Capacidade plena de iniciar relacionamentos dificultada por estigmas sociais e preconceito. O código de atividade de participação, que mais se aproxima dessa descrição, é a letra C, ok? Veja aí como o desempenho está pior do que a capacidade. E aqui nós encerramos a correção dos tópicos de 9 a 12.